Amém, amados. Graças a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós estamos dando início hoje a uma caminhada, 7 semanas, falando sobre santidade, falando sobre santificação, sobre essa busca. E nós vamos, então, caminhar junto com a palavra de Deus sobre santidade. Falar sobre santidade, falar sobre santificação, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, é entrar em um assunto bastante, talvez, difícil. Falar sobre santificação talvez não é muito popular, é algo que não é muito, assim, confortável, talvez. O homem luta contra a palavra santidade, santificação. Falar em santidade, se você não vigiar, logo você cai para um legalismo, logo cai para um misticismo, logo cai-se para alguns símbolos, para algumas atitudes que têm uma aparência de santidade, mas a Bíblia diz que não levam a lugar nenhum. E não há coisa mais terrível, não há equívoco mais perigoso do que esse, de colocar a expectativa de santidade ou de santificação em providências que não produzem, não trazem santificação. Então, falar sobre santidade sempre é um grande desafio. Santidade é algo levado muito a sério na palavra de Deus. A palavra diz que santidade é de Deus. A santidade é atributo de Deus. E Ele nos chama a uma vida de santidade. Então, é um grande desafio. Nós não temos problema com a pessoa de Jesus. É maravilhoso. Jesus é maravilhoso, não é? Mas quando Ele começa a exigir algumas coisas na sua autoridade, aí então não fica tão confortável assim. Nós sabemos que a pessoa de Jesus nos prepara para a eternidade, mas os princípios de Jesus nos preparam para a vida aqui, para a nossa existência aqui. E o grande problema é que a existência aqui, que é o grande desafio. E para o céu já não é mais um desafio para mim, eu já estou salvo. Não sei você, não deu amém, porque não sabe se eu estou salvo, né? Talvez você, né? Você está salvo, resolveu isso, tem certeza? Não estou falando da máxima, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que eu estou me referindo, não, né? Essa briga teológica. Eu estou falando a andar com Deus todos os dias, lavado, comprado, remido no sangue de Jesus. Essa parte já está certo. Agora a luta é os princípios de Jesus para cada dia na minha vida, na minha existência, no meu casamento, no meu ministério, na minha vida pessoal. Aí a santidade é um grande desafio. Santidade no céu vai ser ótimo, Sonzinho tocando harpa, não vai ter som, não vai ter microfone para pipocar, não vai irritar nada, só, coisinha legal assim. A santidade aqui que é o nosso grande desafio, lidar com a nossa realidade aqui. Então, vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 1, apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, desejo carnal, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, ao amor fraternal, ao amor ágape, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado,
para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Amém? Eu vejo, irmãos, que esse é um dos capítulos de Tessalonicenses. A segunda parte aqui, ele começa a falar a respeito da ressurreição. Ele pula de santidade para a ressurreição e de esperança daqueles que já estão mortos no Senhor. Eu acho uma coisa assim impressionante a visão e a qualificação de assuntos aqui do apóstolo Paulo. Talvez depois de santificação, de falar sobre santificação, nós íamos gostar de uma aula sobre as bases da santificação. Mas Paulo já pula direto para a ressurreição. Né? Interessante, talvez, para que nós possamos avaliar em qual contexto que nós estamos. Quando você começa a ensinar algo a uma pessoa, a forma dela absorver aquilo profundamente é só se ela estiver realmente no contexto e no momento e no desejo de aprender aquele assunto, de aprender aquela lição. Se ela não está naquele clima, se ela não está naquele momento ali, não adianta você abordar, porque parece que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Eles estão aqui em um momento muito interessante. O apóstolo diz, olha, finalmente, parece que ele já deu uma série de estudos, de ensinos, conversou muita coisa, mas espera, para um pouco, finalmente deixa eu fechar essa conversa, fechar esse discipulado, fechar esse tempo de ensino com a seguinte admoestação. Me parece que nós somos assim, né? Lembramos do início, lembramos do fim, o meio a gente esquece. Não sei se às vezes, né? Você assim, ou talvez, se Deus quiser, só lembra mesmo do final, né? A última frase, a última coisa que falou. E aqui ele diz, finalmente, deixa eu falar para vocês o que eu já ensinei. E ele começa a falar sobre santidade. Andem de forma que convém para agradar a Deus. E continuem assim para progredir cada vez mais. Eu acho lindo que o apóstolo ele usa uma busca pela santificação como um fator de crescimento, como um fator de, talvez alguém fosse falar, né, no evangelho da prosperidade, né, mas de prosperar, não só a nível financeiro, mas de prosperar como homem de Deus, como mulher de Deus, de crescer, de progredir em todos os níveis. Eu vejo dessa forma, né, a nossa bandeira está lá, né, ordem e progresso, e eu creio que o único lugar que tem é na igreja do Senhor Jesus Cristo, né, ordem e progresso. E é para continuar tendo. Você poder também ter uma bandeira dizendo progrida, né? Que tenha ordem, que tenha progresso, que tenha sabedoria. Ele diz, olha, andem dessa maneira para agradar. Você quer agradar a Deus? Então, ande de forma que agrade Ele, como? Buscando a santificação. E é até complicado, porque um outro texto de Hebreus diz assim, buscai a paz e a santificação, paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É ruim demais, hein? Se você quer ver a Deus, você tem que buscar a paz e a santificação. Santificação é condição determinante para ver a Deus. Não é opção. Não é coisa para quem quer ter uma auréola, para quem quer ter asinha de anjo, para quem quer ser considerado como uma santidade. É condição para ver a Deus. Porque às vezes dá para enganar os outros, né? Com uma aparência, mas ninguém consegue ludibriar a Deus. Santidade é condição para ver a Deus. Quando nós nos afastamos, o texto fala que nós paramos de progredir. Irmãos, eu quero progredir, eu quero avançar, eu quero prosperar. Você quer isso? Eu quero isso, eu quero crescer. E para isso a palavra de Deus diz, busque a santificação. Eu cresci numa época onde as pessoas diziam muito assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Você já falou isso? Deus, qual é a tua vontade? Quem já falou isso? Levante a mão. Glória a Deus. Todos, em algum dia, em algum momento, amém. E o texto aqui diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí na sequência vem, que vos abstenhais da prostituição. O pessoal nem repete, nem consegue repetir uma coisa dessa aqui. Todo mundo podia repetir, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, glória a Deus, aleluia, mas quando chega aqui, que vos abstenhais da prostituição, que horror, porque nós entendemos muito mal, a palavra prostituição, nós somos imediatamente remetidos, pela nossa mente,
quando se fala em prostituição, para uma imoralidade, né? Para a imoralidade prática, imoral, num prostíbulo e coisa e tal. Mas esse termo aqui, ele não é somente reservado, somente endereçado a uma imoralidade sexual, a venda do corpo no contexto como somente sexo. Mas fala em todo tipo de venda, em todo tipo de negociação não permitida pelo Senhor. Você não tem, nós não temos, eu não tenho o direito de negociar aquilo que Deus colocou preço. O preço colocado por você, colocado em você, o teu preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço. A partir daí, ninguém pode colocar outro preço. Ninguém pode se negociar e ninguém pode negociar o outro. Você não pode negociar perdão, isso é ruim demais falar, né? Perdão não se negocia, perdão é mandamento de Deus. Quando nós negociamos perdão, isso é prostituição. Ninguém pode negociar bênção. Deus, eu vou fazer um voto aqui. Se o Senhor me abençoar, eu abençoo. Isso chama-se prostituição. Negociar. Ninguém pode negociar coisas que Deus colocou já o preço. A prostituição, ela tem se manifestado em todos os níveis. É a prostituição religiosa, é a prostituição emocional. Negócio não é prostituição. Negócio, eu quero dizer, negociar, trabalhar, comprar, vender coisas. Mas ninguém tem o direito de negociar os filhos. Se os pais pudessem, né? A minha avózinha, ainda é viva ainda, Dona Noêmia, chama ela de vó Ema, ela casou com o meu avô, seu João, que já está na mão de Deus. Ele e o meu bisavô eram compadres lá no norte, né? Foram lá desde o tempo lá em Guaraná de Rolha, lá, muito, muito antigo. O meu então, bisavô deu a minha avó em casamento para o meu avô. Meu avô tinha 40 anos, minha avó tinha 18, né? E ele ficou viúvo. E aí, então, eles eram chapas, né, de estiva, foram fundadores aqui do Sindicato da Estiva. Case com a minha filha. Então, tá bom, então eu caso, pronto. E então, deu ela como a esposa, né, ali, coisa e tal. Foi desse jeito. Isso é minha avó, ou seja, e eu ainda não tenho 150 anos, né, eu ainda não fiz, tenho 48, mas naquela época ainda foi desse jeito, né. Irmãos, você imagina quantas pessoas, né, viveram uma vida, e ela viveu a vida toda com meu avô, e por toda a sua vida ali junto, meu avô bebia, coisa e tal, era um negócio complicado, nós vivemos a vida toda orando para ele se converter. Estou falando isso porque eu sei o que é uma pessoa ser entregue para o outro. Ninguém tem direito disso, ninguém negocia uma pessoa, ninguém pode assumir o fardo da história e do futuro, do passado de alguém. Só Deus pode pagar esse preço, só Jesus pagou na cruz do Calvário. Diga amém. Porque nós temos uma grande tentação em negociar tudo. Deus, se o Senhor, você já falou assim, Deus, se o Senhor não tomar uma atitude agora, pode me esquecer. Você já fez um negócio desse já? Você já tentou colocar Deus na parede? Já tentei várias vezes. E você está tentando negociar o inegociável. Irmão, você não tem nada para negociar com Deus, pelo amor de Deus, entenda isso. O que você pode negociar com Deus? A gente quer negociar com Deus até no jejum. Eu vou entrar numa campanha para ver se Deus faz alguma coisa. O que nós vamos oferecer a Deus? Ali no coração contrito, abatido, quebrantado, a Bíblia diz, para esse coração eu olharei. Aquele que teme diante da minha palavra. Mas nós não temos nenhuma mercadoria para chegar diante de Deus para negociar. E então, quando nós negociamos de uma forma ilícita, ilegítima, é prostituição. Não façamos isso. A vontade de Deus é a nossa santificação. Que cada um saiba possuir o seu vaso. O que é o vaso aqui? Você entende que o vaso aqui é o seu corpo? Entende? Saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Nossa, falar sobre santificação é muito comum para o cristão, agora a honra nem tanto. Saiba possuir o seu vaso em honra, em santificação. O que significa? Você tem o livre-arbítrio, tem uma autoridade
que tem um limite, para se conduzir. Pense como você está se conduzindo a nível de santificação. Você já pegou um carro todo amarrotado já? O que acontece ali? É o condutor, não é? Foi o condutor, não é assim? E todo mundo diz que não foi culpa dele. Nós somos assim, né? É o condutor, está todo amarrotado. Você que conduz o seu corpo, irmão. Você tem várias cicatrizes aí? Tem algumas, não tem? Você é barbeiro. Agora não tem mais barbeiro, é cabeleireiro, né? Então a gente já pode chamar o cara, né? O barbeiro. Nós dirigimos o nosso corpo. Um exemplo bíblico de uma pessoa que dirigia muito mal o seu vaso é Saul. Saul recebeu tudo. Você ia querer receber tudo que Saul recebeu. Eu queria receber tudo que ele recebeu. Primeiro rei de Israel, riqueza, poder, um Samuel, né, para poder dar instruções. Eu ia querer isso. Que bênção. Tudo. Eu só não ia querer me conduzir como ele se conduziu. Como ele se conduziu, não ia querer não. Ia dizer, a autoescola onde ele fez o curso, fecha. Porque ele foi assim, insano. Ele era um homem que morria de inveja. Tinha uma insegurança brutal. Passou a odiar Davi. Passou a persegui-lo. Pensou em matar o próprio filho. Não matou o Jonatas. Porque o povo entrou no meio e não deixou. Aquela pessoa que deu uma ordem absurda. Não sabe se conduzir. No dia da guerra, onde todo mundo andava a pé, corria, ele chega e diz assim, hoje ninguém come, hoje tem um jejum. Ele quis dar uma de espiritual, mas misericórdia. Já viu alguém querendo dar uma de espiritual e faz tudo, faz uma misericórdia? Não sei nem qual nome que dá para isso. Resolveu se meter a sacerdote. Hoje eu vou oferecer para Deus um jejum. Todo mundo vai jejuar e eu mato quem não jejuar. Um negócio assim já desequilibrado. É igual marcar assim, ó, todo mundo de jejum e nós vamos encher uma laje hoje aqui, concreto. Todo mundo de manhã à noite não pode comer nada, nem pôr uma gota d'água na boca. Esse é o tipo de espiritualidade destrambelhada. O Jonatas, que estava no outro lado, não sabia. Depois de tanta luta, ele acaba comendo lá, tomando um pouco de mel. E o pai dele, então, quando descobre naquele negócio todo, diz, tu vai morrer. Porque eu coloquei uma palavra aqui e agora tu vai morrer. E aí o povo entra no meio e diz, não vai matar nada, de jeito nenhum. Houve uma revolta ali, houve uma oposição, e aí então parou aquele processo. Ele sabia se dirigir muito mal. Ele não sabia possuir o vaso dele em santificação e muito menos em honra. Irmão, você já manteve uma posição honrada e tomou a tijolada nas costas já? Que Deus te abençoe. Porque a Bíblia diz que o justo é aquele que ainda com prejuízo próprio mantém a sua palavra. Isso é santificação. Você leva a cacetada, sorri e diz, Deus está me filmando. Glória a Deus. Lá no movimento escoteiro a gente ensina os meninos que a honra vale mais do que a própria vida. A palavra fala que nós devemos possuir o nosso vaso, o nosso corpo, em santificação e honra. Eu acho interessante a palavra possuir, possessão. Significa autoridade sobre o nosso corpo. Autoridade sobre o nosso vaso. Ele não diz, conduza, dirija. Quando os meninos começam a dirigir, eu falei os meninos, tem também as meninas, né? Você percebe que uma das grandes coisas que eles têm que aprender das lições em conduzir um carro, um veículo, seja qual for, é não deixar o veículo dominá-los, mas eles têm que dominar o veículo, não é assim? Todo mundo que começa a dirigir, tem que brecar, fazer o negócio parar onde você quer, tem que fazer ele fazer a curva do jeito que você quer, sair na hora que, aí o carro morre, aí a curva sobe em cima da calçada, breca que todo mundo gruda no vidro, né? Aí ele vai começar a aprender a dominar aquele veículo, não é assim? Aí você sabe que o cara possui o veículo mesmo, porque ele controla, ele tem ele na mão. A palavra diz, possua em santificação e honra o seu corpo. Irmãos, há uma luta entre carne e espírito, isso é bíblico. Não tem um amém, porque você sabe, glória a Deus. É bíblico. Não vai acabar até você passar os portais da glória, receber um corpo glorificado, essa luta aqui. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. Talvez o que mais abordou com toda a liberdade e com toda a transparência, a luta entre a carne e o espírito. Ele chega a se chamar de miserável. Ele diz, miséria que eu sou, miserável homem que sou.
quem me livrará? Aí ele diz, do corpo dessa morte. Eu não sei para que lado o seu corpo que você acha, eu não sei para que lado que você acha que o seu corpo está levando você. Se você deixar, ele vai te levar para a morte. Leva ou não leva? Leva. A única forma é dominar ele e levar ele de volta. Você vai pegar o trilho da vida. Porque Jesus diz que o caminho que conduz à salvação é estreito e apertado. Quando começa a se falar de santificação, talvez você está esperando chegar essa hora. Começa a se falar de comprimento da saia, comprimento da roupa. Mas é uma verdade que o seu coração convertido, o Espírito Santo de Deus em você, vai comunicar a você se a sua roupa está de acordo com a santificação, não de acordo com a moda. Mas também nós sabemos que é fácil fantasiar alguém de crente e o coração dele ser extremamente sujo e pecaminoso. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou. E ele diz, é somente o Senhor para mudar e alterar isso. Não há um momento onde a falta de santificação incomode mais do que aquela dentro do nosso coração, do que os pensamentos, os negócios que passam na nossa mente, do que os nossos desejos mais ocultos. Um pastor amigo nosso diz assim, as bestas que habitam no meu porão, Ele falou, misericórdia, tem um minotauro nesse labirinto aí, E que ele nunca sai em nome de Jesus. De vez em quando tem um irmão que diz assim, mulher, tu não me conhece, não me cutuca. Aí fui pensando, esse minotauro vai sair de lá de dentro, Vai se manifestar e eu já repreendo ele em nome de Jesus. Está amarrado e cerrado os 2 chifres dele já. Misericórdia, Às vezes nós começamos a namorar um processo desse, vamos permitindo que essas coisas aconteçam e coabitem conosco. Santificação significa separação, exclusividade de Deus. Deus quer coisas exclusivas dele. Você também quer as suas coisas exclusivas, não é? Nós queremos. Nós não gostamos de dividir determinadas coisas. Escova de dente não é bom dividir, No máximo com a esposa, ou com o marido, E olhe lá, numa necessidade. O pessoal fez careta agora, mas esqueceu. Melhor dividir com a esposa ou com o marido do que aguentar o bafo depois dele ou dela. Vai para o retiro, não levou uma escova de dente só? Empresta aí, amor. Tá louco? Então é melhor ir comprar lá embaixo, misericórdia. Pega do pastor? Não, está amarrada, a minha não. De jeito nenhum. Comprar nova, Eu acho lindo, irmãos. A palavra fala que no trono, ao redor do trono de Deus, há seres criados exclusivamente para estar voando em redor do trono de Deus, dizendo, santo, santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos. Dia e noite por toda a eternidade. Santidade é algo que Deus leva a sério. Quando Ele pega você, quando Ele quer trazer você para perto dele, Ele diz, você precisa se santificar para se aproximar de mim. Todo sacerdote no Velho Testamento sabia que para se aproximar de Deus, para fazer o seu ofício, ele tinha que atentar seriamente para todo um ritual de santificação sob pena de morte. Não era sob pena de não ser aceito, sob pena de morte. Mas essa é uma grande verdade. Nós não nos damos conta que não sermos aceitos na presença de Deus, não estarmos em santificação, é igual morrer. Porque Ele é a razão, Ele é a vida. Longe de Deus nós não temos vida, estamos mortos. A palavra diz que nós estávamos antes mortos em delitos e pecados, mas Ele nos vivificou em Cristo. E Ele nos separou para si um povo o quê? Santo. A Carmen falou aqui, não está ali, foi para lá, de orar pelo Daniel, Orar por um filho, orar para que um problema não esteja ali. Nós queremos os nossos filhos como? Quando são as mãezinhas novas, pega um pequenininho que começou a andar, veste de branco de cima a embaixo. A minha mãe tinha essa noia aí, vestia eu e meu irmão ali de branco, os dois. Não se suje, Era pular no canal, cair na vala. Voltava cinza. Isso, cinza nos dias melhores. Nos piores era para lá de último tom de preto, totalmente detonado, Mas porque as mães pega o nenezinho, confeita ele, não enfeita, Chega a confeitar um bebezinho, de tão enfeitado, de põe aquele talquinho, aquele perfuminho de bebê, todo mundo quer cheirar um nenezinho, não é assim? É bom demais,
coisa linda, aquela coisinha pequena. Você não quer que ele espirre, você não quer que ele tenha uma doença. Se você leva no pediatra e é todo um cuidado, porque você quer aquela criança sã, não é assim? Você quer ela com saúde. Irmão, santidade é isso, Deus nos quer com saúde. Deus não quer totalmente limpos. O pessoal olha de uma forma antipática, Deus quer santidade. Mas, irmão, se você pega uma pereba, se você pega uma sarna, se você pega uma micose, pode estar escondida lá no seu dedão. Você está aí, alguém diz, tira o sapato, você diz, ai, não quero não. Você quer esconder aquela pereba do dedão, do pé, não é? Não mostra não, não mostra não. Porque as mulheres vão lá para passar lixa no pé, fazer pé, né? Pedicure, coisa e tal. Porque todos os detalhezinhos são importantes, né? Antes de casar, ela vai lá no pedicure. O noivo nem olha para o pé, pode deixar. Última coisa. Ou nem a última, sei lá, ainda não chegou. Põe uns 10 anos talvez, você chegue lá. Engraçado, né? Glória a Deus. Solteiros fiquem calmos aí, pelo amor de Deus. Isso talvez fosse uma palavra para retiro de casais. Tudo bem, pastor. Vou levar um cartão amarelo, né? Fala um negócio desse. Detalhe, para no pé. Valeu, Márcio. São detalhes. Às vezes nós achamos que falar sobre santidade é exagerar, é apertar demais, é causar desconforto, mas nós não queremos nenhuma parte da nossa vida, da nossa história, com nenhum tipo de comprometimento, com nenhum tipo de enfermidade, com nenhum tipo de sofrimento. É esta a ação e a preocupação de Deus em produzir santidade na sua vida. Porque, irmãos, quando você tem alguém sadio do seu lado, a criança sadia, você abraça, você recebe, você pode brincar, você pode dormir tranquilo, porque a criança está bem. Agora, quer ver começar a ficar aflito? É quando a criança está doente. Filho com febre, o pai não dorme. Ou talvez durma, é a mãe que fica acordada, né? Deus tem misericórdia de você, né? O marido dorme, aí a mulher acorda de madrugada. Acorda que temos que ir para o pronto-socorro, porque o nenê está com febre. Leva lá, o médico olha e diz, não é nada não, pronto, leva de volta, é uma virose, leva de volta, mas fica aflito, se dá uma assadurazinha no nenê, vai lá, compra pomada, passa, e olha daqui, olha dali, por quê? Porque você, qualquer coisinha que a criança não tenha bem, você quer que esteja bem, aí quando a criança está bem, você, que benção, glória a Deus, não é assim, pais? Quem já passou por isso, né? Deus olha para você e vê que tem um negócio lá, que tem uma mácula, que tem uma mancha, tem alguma coisa que está estragando todo um visual de perfeição, porque nós queremos perfeição nos nossos filhos. Quando nasce, o filho inteirinho, perfeitinho, a mãe, sabe o que a mãe faz assim que nasce? Olha todos os dedinhos do pé, não é, mãe? Já fez isso? Olha todos os dedinhos, 3 segundos, a mulher acabou de ter parto cesárea, nasceu gêmeos, foi parto normal, que Deus abençoe as mulheres, são umas heroínas. Aquilo é um atropelo. Aí, em 3 segundos, ela tomou anestesia, está ali, pá, mas ela consegue rastrear, ela bate um scanner no nenê, que é capaz de saber se tem pedra no rim, só de olhar, a ver tudo. O médico mostra assim, e já leva, ela viu tudo já, tudo, não é? Olha os dedinhos do pé, olha os cílios, olha a sobrancelha, olha a orelha do pequenininho, vê o dedo, vê tudo. Diz que é parecido com um vô, sei lá. É impressionante. Por quê? Porque qual é o que a mãe quer? Seja perfeito, não é? Seja perfeito. Olhou todos os dedinhos do pé, ela consegue contar 1, 2, 3, 4, 5 daqui, 5 dali, todos os dedinhos, o dedinho do pezinho dele, a unha dele é tão estranhinha, não dá nem para ver com o microscópio, mas a mãe já viu que a unha não é legal. Não é assim? As mães são assim. Por quê? Porque é um filho. Tem que ser perfeito. Ela olha, graças a Deus, os bracinhos, as mãozinhas, ela olha tudo e diz, que bom. Deus olha para você e busca o quê? O meu filho tem que ser perfeito. Não pode faltar, não pode ter uma mancha, não pode estar aberto um pedaço, não pode ter uma malformação, não pode ter uma doença instalada, a corzinha da pele dele, tudo tem que estar. Isso é santificação, porque você é separado para Deus. Santidade é separação para Deus. Como isso é mal interpretado. Parece que Deus colocou um fardo, né? Parece que é interpretado como um jugo. Eu tenho que ser santo.
Irmãos, a santidade é aquilo que Deus providenciou, aquilo que Deus projetou para nós, para você poder se aproximar dele. Em Cristo, a Bíblia diz que em Cristo nós somos santificados. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. E eu posso me aproximar de Deus sem depender de um sacerdote, sem depender de uma estrutura imensa, onde o sacerdote, irmãos, para se aproximar de Deus, ele tomava 7 banhos. Ai, se você não gosta de banho. 7 banhos. A roupa dele era lavada dentro de todo um processo. Quando vestiam ele com a estola sacerdotal, ele ficava parado e os outros levitas vestiam. Porque ele não podia transpirar. Ele não podia transpirar. Porque senão ele já não estava mais perfeito ali. Para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor, de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário para que o sangue dele nos purificasse de todo o pecado, e eu me apresento a Deus em santidade agora. O Santo dos Santos foi aberto, o véu foi rasgado, e você entra no Santo dos Santos coberto na cobertura do Senhor Jesus. Você pode pega o teu filho, pode amar, pega ele de fralda cheia. É ruim, né? Quer dar logo para a mãe. Aí faz o quê? Vai dar um banho, com a roupinha bonita, não é? Aí o pai pega, né? Cara de pau, né? Agora eu pego, né? Aí me pega aí, limpa ele lá, né? Aí não gosto dessas coisas não, você que limpa, minha querida. Não é brincadeira. Deus tem feito isso conosco, tem nos limpado, tem nos restaurado, tem nos colocado em condições. Irmãos, porque a falta de santidade também nos aflige. Você fica um pouco se sentindo longe de Deus, como que você fica? Como que você se sente? Me sinto aflito, me sinto mal. Fala de mim, eu me sinto mal. Me sinto sujo mesmo, me sinto fedido. Me sinto de fralda cheia, aquele nenenzinho. Vai passando, vai deixando o aroma, não é o de Cristo. Todo mundo percebe. Pode estar vestido da melhor forma, pode estar exteriormente, mas eu sei que não está bom. Eu falo, Senhor, me limpa. O que ele faz? Ele nos limpa, não limpa? É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. O texto continua dizendo, olha, não na paixão de concupiscência. Paixão de concupiscência, concupiscência é desejo da carne, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Que coisa impressionante. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Eu entro em casa, tem um armário lá na área de serviço, né? Tem horas que eu acho que gasta mais grana para encher aquele armário do que o de comida, que é o de coisa de limpeza. Eu fico olhando assim, falei, Nildo, o mundo é sujo, né? O mundo é uma imundície. Porque quase metade das compras é só negócio que eu não posso comer, é só coisa para limpar. Isso é uma loucura. Eu falei, não posso comer nada disso aí. As embalagens são bonitas, né? Você viu? É bonito, mas nada para comer, é tudo para esfregar em algum lugar, né? Para esfregar na louça, para esfregar na roupa, para esfregar no banheiro, para esfregar no cachorro, para todo canto, menos para pôr na minha barriga. Eu falei, misericórdia, né? A sujeira é um problema no mundo, né? Chama cesta básica de limpeza, né? Irmãos, o texto fala que Deus não nos chamou para a imundícia. Você já viu como dá trabalho se livrar da sujeira, do pecado? Não sei para você, mas para mim dá trabalho. Eu falei, Senhor, acho que minha cesta básica de limpeza, o armário já está mais para um quarto de limpeza. Tem que me esfregar de esfregão e de escova de aço para arrancar os cascas das costas. Porque a comida espiritual nossa é Jesus, né? É o alimento. Ele diz, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. A imundícia nos deixa mal. Quando a imundícia, quando a sujeira começa a se instalar e mexer com a nossa mente, nosso coração, aí que está o perigo. Logo uma criancinha aprende o quê? Aprende a não gostar da sujeira. Tenta falar para ela de começo, tem que lavar a mão antes de comer. Não é assim? Escova o dente depois de comer. Não é assim também?
aperta o botão da descarga. Minha mãe dizia assim, se fosse para carregar uma lata d'água seria mais difícil, talvez fizesse. Apertar, você passa a vida toda o quê? Tirando sujeira da sua casa, não é? Você limpou ontem, vai limpar amanhã de novo. Amanhã é feriado, né? Sexta-feira Santa, que tragédia, que como fala isso, né? Um sacrilégio, né? Fazer faxina amanhã. Não faça, mano. Isso é compulsão. Vá dormir. Sábado você faz. Sábado é o dia do Senhor, pode fazer. Mas sexta-feira Santa, não. Descansa aí, pelo amor de Deus. Né? Você passa a vida toda fazendo faxina. Conseguiu dar conta? Não consegue. Por quê? Porque viver é fazer sujeira quase, né? Não é? Viver é sujar. Se a sua casa está limpa, se tiver alguém lá, pronto, sujou. E se não for ninguém lá e fechar 6 meses, quando voltar está tudo sujo. A limpeza é um processo que? Diário. É diário. É todo dia. É a todo instante. É a cada momento. Se você ama a santificação, é algo que você tem que fazer todo dia. Não dá para fazer 2 vezes por semana, não dá para fazer 1 vez por ano, não dá para trancar e dizer, bom, agora eu fui na igreja, agora eu vou para casa, vou ficar quieto na minha, pronto, agora não adianta. Você sabe que não adianta. Todos os dias você tem que buscar a santificação. Todos os dias você tem que buscar a limpeza, porque você saiu lá fora, já sujou. Ligou a televisão, já sujou. Falou com o outro, já sujou. Não é assim? Dirigiu 2 quadras, já sujou. Não é não? Conversou com o irmão do lado, talvez já sujou. Não é? Você já conversou com alguém que sujou você? Né? Saiu, parece que caiu na vala, caiu num poço caiu dentro do canal. Você vinha todo cheiroso para a igreja, indo para Jesus, tão gostoso. Né? Você acorda assim, hoje eu vou orar, vou buscar a presença do Senhor. Aí abriu a porta, o canal já estava na sua porta. Pum! Caiu dentro. Você já levanta já e misericórdia! Mas já sujou tudo. Volta, né? Então, deixa eu voltar para o chuveiro espiritual e abrir. Que cai a cloro espiritual do céu já de cima. Estou precisando. Aí depois você vê as unhas, né? Tem umas marquinhas, tem que dar uma esfregada, porque a sujeira pega, dia após dia, momento após momento. E se você não entrar num processo de buscar, estar separado, estar agradável, estar limpo para o Senhor, na hora H você se sente sujo. Você não está como devia estar. Ele diz aqui, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu quero orar com você, porque talvez de início desta campanha, início dessas ministrações, durante estas 6 semanas que vem à frente, você vai precisar dirigir o seu vaso, tua vida, em santificação. E isso é um processo. Isso não é uma única decisão, não é um único momento. É uma decisão que você leva para a tua casa hoje, você leva para o teu casamento, você leva para a tua vida, você leva para os teus negócios, você leva para a tua vida pessoal. Você tem que instalar esse processo, esse programa. Você tem que desinstalar o programa que existe hoje e instalar o programa de santificação de Deus, de separação de Deus. Isso é separado, isto é meu, é o meu projeto. Os computadores trabalham com programas, se você quer outro, você tem que reinstalar um programa, não é? Tem que instalar um programa, é um processo longo. Se você quer algo novo, você tem que instalar um programa, aquele que você não tem. O preço é a obediência, Ou você tem a obediência, ou você tem as consequências. Eu prefiro a obediência. A obediência cobra a matrícula. As consequências não cobram matrícula, mas na hora das consequências, na hora que vem o problema, ela cobra tudo. Você não paga nada para entrar, mas depois vem as consequências. Quando você obedece, diferente, paga na entrada. Em disciplina, em renúncia, em posição. É duro renunciar. Não sei você, mas para mim é muito duro renunciar. Para mim é duro tomar posição. Mas depois, quando vem as lições, é de graça. As consequências não. Consequência sim. Pode entrar, mas na hora que vier mas depois, quando a batata torrar, tu vai pagar. Aí o preço, às vezes, é o casamento, o preço é a saúde,
O preço às vezes é a própria vida. Não é assim? É assim. Você precisa saber possuir o seu vaso em santificação e honra. E dizer, por esse caminho eu não vou. Eu não entro mais nisso. E aí então a santificação vai gerar honra. A honra é um testemunho, uma postura. A pessoa honrada, ela não é honrada num único dia da vida dela. É por toda a vida dela. É um investimento que se manifesta anos depois, meses e meses depois. Porque é a somatória da história. É um homem honrado. E a honra só aparece na crise. Só na crise. Ninguém é honrado na paz, só na guerra. Pode ver. Todo mundo é honrado só na hora da crise. É quando a honra se manifesta. Em nenhum outro momento. Quando se cala, quando assume o prejuízo, quando anda a segunda milha, quando diz não para o pecado, aí começa a aparecer a honra. Tente lembrar das pessoas honradas que você conhece. Você sabe que elas são honradas porque você observou anos da história dela. Anos e anos. Conduza, possua, tenha autoridade sobre o teu vaso em santificação. Eu quero clamar pela tua vida. Você pode, junto comigo nessa noite, dizer para Deus, Deus, eu quero assumir a autoridade no nome de Jesus, de possuir o meu vaso em honra. Daquilo que te desagrada, é o que me desagrada. Daquilo que te alegra, é o que me alegra. O caminho que é o do Senhor é o meu caminho. Eu quero possuir o meu vaso em honra. Eu quero possuí-lo em santificação, onde o Senhor a qualquer momento pode dizer, este é um filho que está perfeito, que a enfermidade foi embora, que a saúde dele está em equilíbrio. Eu quero isso para a minha vida. Se você quer, junto comigo, quero orar por você, convido você a ficar em pé no seu lugar, junto comigo. Nós estamos clamando nessa noite, Deus. Nós sabemos, ó Pai, de quantas vezes nós, Senhor, às vezes temos estado com uma mácula, uma mancha, com algo que conspira contra a santidade, conspira contra essa exclusividade de Deus na nossa vida. Oh Deus, nós sabemos, tua palavra diz que a tua igreja foi purificada pelo Senhor, e às vezes, de uma forma inadvertida, nós acabamos permitindo que algo entre e manche, que algo entre e tire esse perfume, este aroma de Cristo na nossa vida. Mas nós queremos, Pai, renunciar isso diante de Ti. Senhor, a Tua palavra diz lá em Romanos 12:1 que rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santidade é no corpo, santidade não é no espírito. Santidade é nessa estrutura que interage, que toca a terra, que toca os problemas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, compreender o que é santidade mais e mais. Que ela se manifeste aqui, porque nos céus já há uma santidade intocável, imaculada. Mas aqui, Senhor, nós lutamos contra coisas que lutam, que tentam roer e corroer e destruir a nossa vida, o nosso projeto de andar em santidade. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, nós pedimos perdão diante de Ti, por todos os momentos que nós não fomos santos, que nós não buscamos a santidade, que nós permitimos, Senhor, que a santidade fosse imaculada. Apesar de termos sido lavados pelo sangue de Jesus, nós nos permitimos nos aproximar da sujeira do pecado, em pensamentos, em projetos, em ideias, em olhares, em palavras. Oh Pai, perdoa, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, perdoa o Teu povo. Queremos, Pai, uma vida de santidade, queremos possuir o nosso vaso em santificação e honra. E sabemos, ó Pai, que nesse momento, quando nós pedimos perdão, nós somos perdoados, porque o que nos acusa é Satanás, porque o Teu povo pede perdão e se coloca diante de Ti. E eu creio, Pai, na libertação, porque a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, aleluia, este é liberto, este é o abençoado. E a Tua palavra diz que a santidade, Senhor, ela faz com que nós vamos progredir, que nós possamos progredir cada vez mais, e haverá crescimento, e haverá progresso,
haverá prosperidade em todos os níveis, porque andamos em santidade. Nós, Senhor, nos separamos para Ti, nós somos Teus, reafirmamos que somos Teus, em nome de Jesus. Amém, ó Pai, amém, ó Pai, amém, ó Pai, amém, amém, aleluia.